Bom, meu nome é Rico, eu vou apresentar para vocês aqui três exercícios que a gente fez do banco de dados. Bom, vamos começar aqui pelo primeiro exercício, que é uma consulta de estoque, a quantidade de produtos dentro de um estoque de uma loja. Então, vamos aqui executar o nosso primeiro teste, que a gente separou em três cenários. Vamos colocar aqui o valor, o ID1, que a gente vai buscar a TV, uma TV de LED. Como vocês podem ver, ali embaixo é uma Smart TV de 50 polegadas, é da categoria de eletrônicos. Atualmente tem 15 unidades no estoque e a quantidade mínima é 5, ou seja, o estoque está ok. Então vamos aqui para o nosso teste, vamos mostrar os cenários possíveis, vamos executar aqui. E bom, como a gente pode ver aqui no primeiro cenário, é um cenário bom. Então a gente está buscando ali pelo ID1, que novamente é a TV, que é de um eletrônico, quantidade de 15, mínimo 5, tudo ok, como a gente falou, é um cenário bom. Temos agora o nosso segundo cenário, que é um cenário que ainda é válido, porém a quantidade está abaixo do mínimo. Então, como a gente pode ver aqui, a gente colocou novamente o produto 1, só que dessa vez a quantidade atual é 4. Então, está abaixo do mínimo. Então ele dá um alerta, que não é um problema, ele dá apenas um alerta avisando que é recomendado repor o estoque. Então, tudo válido. Indo para o terceiro cenário, já é um cenário ruim, que a gente não quer que aconteça, que é o quê? O produto que está sendo buscado, o ID dele no caso, não existe. Então, por exemplo, ali ó, 999, ele não existe, ele me retorna uma mensagem de erro, produto não encontrado. Esse foi o nosso primeiro teste, nossa primeira busca. Agora vamos para o nosso próximo exercício, que é o exercício 2, que basicamente ele se trata, podemos aqui, ó, vamos executar, que a gente vai buscar agora as categorias. Então, aqui é uma procedure, então ele apenas executa para a gente poder utilizar e vamos para a parte de teste. Vamos aqui executar. Perfeito. E vamos lá. Ele está buscando aqui por categoria, então no nosso primeiro cenário, também positivo, ele está buscando pela categoria de eletrônicos e ele retorna os produtos que foi encontrado, então foi um fone e uma Smart TV. Ele retorna os seus valores respectivos e a quantidade que está disponível no estoque. Na parte de baixo, ele retorna a quantidade de produtos que foi encontrado naquela categoria. E esse é um cenário ótimo. Indo para o próximo cenário, que também é um cenário válido, que é testando outras categorias. Então, por exemplo, a categoria de D2, que é livros. Então, ali, ó, ele retorna, existe apenas um produto, que é um livro do Oracle, né, o preço de R$ 89,90 e a quantidade respectiva. Perfeito. E temos um terceiro cenário, que é um cenário ruim, que ele tá buscando uma categoria por um ID que não existe. Então ele mostra ali, ó, por categoria com ID 999, não encontrada, e ele retorna essa mensagem de erro. Aqui, como disse, então ele só está buscando por categoria. Vamos para o nosso terceiro exercício. Vamos executar aqui, que também é uma procedure, então ele executa, tudo compilado, e vamos para os testes. Aqui ele está fazendo a busca de pedidos dos clientes em uma determinada quantidade de tempo, né, em um período de tempo. Então aqui temos um período que começa no dia 1 de 2024, que vai até o período de hoje, que é dia 19 de 2026, que mostra aí na data. Então, durante todo esse período, como a gente pode ver pelas datas aí para analisar, tá tudo dentro desse período, tudo correto. Ele retorna o número do pedido e o nome dos clientes. E também ali no final dá para ver o status do pedido. Então, durante isso daí tem apenas um pendente, que foi da Eva Martins, que foi feito inclusive ontem. Perfeito, então ali também ele retorna a quantidade de produtos. Temos ali ó, 6 produtos que foram encontrados. Esse é o nosso primeiro cenário ideal. O segundo, quer dizer, ele é um cenário que ele procura em um período que não houve pedidos. Então, por exemplo, colocando ali nos anos 2000, não tem nenhum pedido, então ele não retorna nada, total de pedidos, zero. Tudo bem, tranquilo. E temos um terceiro pedido que é o quê? Quando a data final ela é antes da data inicial. Ou seja, como pode ver ali, ó, ele está reclamando que o quê? A data final é no mês 1, só que o inicial é no mês 12. Ou seja, a data não bate, então ele retorna um erro e avisa isso. Esses foram os 6 primeiros exercícios. Agora o Felipe ele vai apresentar os outros e vamos lá. Bom, dando continuidade, vou falar sobre os exercícios 4, 5 e 6. Vamos começar aqui primeiro compilando a procedure do exercício 4.
Vamos iniciar aqui o teste. E bom, falando sobre o teste em si, sobre o exercício 4, ele vai detalhar sobre os itens de cada pedido. Bom, vamos aqui no primeiro cenário, onde ele pega de um período, iniciando esse período do dia 1 de 1 de 2024 até 19 de 5 de 2026, no caso hoje. Bom, ele vai pegar cada um dos pedidos, como por exemplo, pedido 1 aqui, informando detalhadamente sobre cliente, nesse caso Ana Souza, o status e o que o cliente pediu. Nesse caso aqui, fone Bluetooth, uma Smart TV, mostrando a quantidade, preço, se foi descontado alguma coisa e o subtotal do quanto que foi pago. E isso vai para cada um dos pedidos que cada cliente pediu e comprou. Então temos aqui o pedido 3 com o Bruno Lima, mostrando o que foi pedido, a quantidade, o preço, mesma coisa do primeiro pedido, e assim em diante para cada um. Pedido 2, pedido 4, 5 e o 6. E aqui no final a gente tem o total de pedidos detalhados, no caso 6. Bom, além do cenário 1, temos o cenário 2, de período sem pedidos, onde ele vai pegar um período que não teve pedidos. Nesse caso aqui, pegou do dia 1 de 1 de 2000 a 2 de 1 de 2000. Aqui, total de pedidos detalhados, 0. E temos o cenário 3 de datas inválidas. Nesse caso, ele está mostrando aqui que um erro foi capturado, pois selecionou a data final antes da data inicial, com isso retornando um erro. Bom, agora vamos para o exercício 5. Vamos aqui compilar a function, fazer o teste. E, bom, aqui no exercício 5, ele vai pegar o total de pedidos que o cliente pediu. No caso, ele está pegando do ID 1, no caso da Ana Souza, e nele ele está retornando o total que foi pago do pedido. Total do pedido 1, R$ 3.348,90. E além disso, também temos o cenário 2 de pedido inexistente, onde ele vai pegar um ID que não existe, assim retornando um erro. Erro capturado, pedido com ID 99.999, não encontrado. E agora vamos para o exercício 6. Vou compilar aqui a function. E antes de fazer o teste do exercício 6, vou falar rapidinho por cima aqui sobre o que está acontecendo, pois o exercício 6 ele é um cálculo de frete. Bom, para fazer o cálculo de frete, passa por 3 situações, onde ele vai pegar aqui ó, a UF do endereço de entrega do pedido, tem a outra função aqui de peso total dos produtos do pedido, e aí com as duas informações, dois resultados desses dois testes aqui, ele faz a tabela de frete por região, fazendo o cálculo de acordo com a região, pegando as duas informações da UF e do peso total. Agora vamos para o teste. Bom, no teste aqui a gente passa apenas por 2 cenários, né? Onde ele entrega o frete, no primeiro cenário aqui, ó, frete do pedido ID 1, da Ana Souza, tá? E aí ele faz o cálculo, e assim, o cálculo foi o frete pedido de R$ 40,80. Enquanto no cenário 2, pedido inexistente, onde ele pega aqui um erro capturado, porque pega um ID inexistente, ID 99.999, não encontrado. Bom, é isso. Agora eu vou passar para o meu amigo Vitor para explicar o restante. Eu sou o Vitor e eu vou explicar dos exercícios 7 até o 10. Aqui no exercício 7, essa procedure, nós vamos testar os 6 cenários. No primeiro cenário, uma entrada de estoque normal, adiciona 10 unidades do produto 1, e o esperado só dá aumentar e registra a linha no histórico de movimentações. Aqui no cenário 2, é outra saída de estoque normal, remove 2 unidades do produto 1, esperado, saldo diminui e registra uma linha no histórico. Aqui no cenário 3, saída é maior que o estoque. A gente vai tentar retirar 999.999 unidades, muito mais do que existe, né? E o esperado é que dê um erro e fale que a saída deixaria com o estoque negativo. Aí nada é alterado. No cenário 4, passa X como tipo em vez de E entrada ou S de saída. O esperado é o erro do tipo inválido, use E ou S. No cenário 5, vai dar o erro porque tenta movimentar 0 unidades, que o esperado deve ser maior que 0.
No cenário 6, produto inexistente. Usa um ID de produto que não existe, por exemplo, esse ID muito grande aqui. E o esperado é que deu erro, produto não encontrado no estoque. Agora, no exercício 8, executando a procedure, e no teste, temos 3 cenários. Um cenário válido, que é um pedido pendente válido, que ele finaliza o pedido do ID6 que está com o estado pendente. E esperado, abaixo o estoque baixado, pedido com total frete calculado e o status vira finalizado e o commit é executado nesse. No segundo cenário, é um que vai dar que o pedido já está finalizado, que ele tenta finalizar o pedido 1, mas ele já está finalizado. Que o erro esperado é que o pedido está pendente e nada é alterado. No terceiro cenário do exercício 8 aqui, o pedido não existe, então tenta finalizar um pedido que não existe no banco, né? Um ID muito grande aqui. E o esperado é o erro de pedido não encontrado. Aqui no exercício 9 é a classificação de clientes, né? Que testa o procedure que percorre todos os clientes ativos e soma o que cada um gastou em pedidos finalizados e atribui a uma categoria. Aí temos um cenário aqui no teste, que é a classificação geral, que ele roda o procedure sem parâmetros e lê todos os clientes. E o esperado é que cada cliente aparece na tela com o nome e e-mail gasto sua classificação. Agora, no exercício 10, vamos processar uma compra completa, né? Essa é a procedure principal, que ela valida tudo, ela cria o pedido, baixa o estoque, finaliza em uma única operação. Se qualquer coisa falhar, tudo é desfeito. Primeiro cenário, compra bem sucedida. O cliente 1 compra uma unidade de produto do produto 1 com entrega no endereço 1. Que o resultado esperado é o pedido criado e finalizado e exibe o resumo total com frete e valor a pagar. O cenário 2, exercício 10, usa o cliente que foi inserido como ativo igual a N, né? não ativo, e o erro que dá é que o cliente está inativo. O cenário 3, o cliente 1 tenta usar o endereço 5 que pertence a outro cliente. O endereço não pertence ao cliente, esse é o erro. O cenário 4, quantidade maior que o estoque. Tenta comprar muitas unidades de uma vez e dá o erro de saída, deixar o estoque negativo. O rollback é executado e o banco é inalterado. O cenário 5, tenta comprar o produto 6 que está desativado no cadastro, né? Que é o mouse sem fio. Aí dá o erro de produto inativo. Cenário 6, passa a quantidade igual a 0. E dá o erro que a quantidade deve ser sempre maior que 0.